A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos começando mais um programa A Família Como Vai, pela FM 106.3, a Rádio da Família, a Rádio Alvorada de Londrina. E também esse programa é um podcast que você pode acessar, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, as plataformas aí que você preferir, e que você pode ouvir no horário que você desejar. E o mais importante, você pode compartilhar esse conteúdo, você pode evangelizar por meio do seu dedo, você vai digitando aí, vai encaminhando e as pessoas vão tendo acesso a esse e a tantos outros conteúdos de qualidade, relevantes, que a Rádio Alvorada produz como um serviço à igreja, como um serviço também à comunidade. E o nosso programa Família Como Vai, quando a coisa é boa, tem bis. Quando a coisa é boa, a gente repete, a gente continua, a gente aprofunda. Por isso, esse programa de hoje, esse podcast de hoje, é uma continuidade do podcast da semana passada, onde nós recebemos o Júlio Conceição para tratarmos do assunto da dependência química. E o Júlio, a pedidos e já combinado, está aqui de volta. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Bom, uma alegria poder, continuar compartilhando esse assunto, esse tema tão importante hoje na nossa família e na nossa sociedade, né? Que bom que você se dispôs a voltar aqui. E hoje, Júlio, eu queria começar abordando com você o papel da família. O papel da família, principalmente, talvez o maior desafio que eu imagino, ou pelo menos que eu verifico nos contatos que eu tenho com as pessoas, que é o dar o primeiro passo no sentido de buscar um apoio. Porque às vezes nós somos procurados como diáconos ou como terapeuta, no meu caso, porque está acontecendo isso com o meu filho. E a primeira coisa que eu digo é, independente de qualquer coisa, busque você apoio. Sim. Busque você apoio, porque o desafio será grande e você tem que estar preparado para isso. Mas as pessoas continuam, na maioria das vezes, focado no dependente como sendo o problema e, portanto, sem tomar essa iniciativa. O que você diz a respeito disso? Bom, os relacionamentos eles já são complexos, dentro de uma família. E muitas vezes quando tem um dependente, principalmente um sujeito disfuncional, ele acaba também fazendo com que essa família fique disfuncional. E existe uma hierarquia dentro da família e muitas vezes esses papéis são invertidos. E aqui está o problema, o desafio. Você que trabalha com família, você sabe muito bem. Por exemplo, quando é um casal, a esposa acaba assumindo todas as responsabilidades da casa, seja ela contas, dívidas, acaba não passando essa responsabilidade para esse ente dependente. E acaba que cansando também, esgotando emocionalmente. A gente fala da codependência, não é uma doença, mas é um construto de vários sintomas que acontecem com uma pessoa que entra em depressão, fica ansiosa e aí por diante, que acaba de alguma maneira desgastando e ela com todo esse prejuízo ali emocional não consegue visualizar um caminho de saída. Então, o que eu sempre digo para a família, busque ajuda por primeiro, porque você tomando consciência daquilo que você está lidando, você vai ter mais ferramentas e habilidades para poder conversar, para poder tentar. Porque assim, um grande erro, quando as famílias já chegam, elas já chegam com o problema instaurado. E aí, não é resolver só a dependência química, é resolver toda essa bagunça. E aí, a família já fala, não, mas eu preciso internar o meu ente dependente amanhã. Tá, mas eu preciso entender a história, o contexto, a relação, como que está, quanto tempo de uso, entende? Só que às vezes a gente não tem essa paciência de iniciar por etapa, por processo. Então assim, hoje eu tenho um protocolo ali, justamente, não vou internar todo mundo, internação é o último caso,
tem pessoas que não precisam, e às vezes uma internação acaba, ao invés de ajudar, acaba complicando ainda mais a situação, né? Porque às vezes não é só a dependência química que tem ali. Então, assim, é um assunto para falar por muito tempo aqui, né? Para justamente trazer essa consciência para a família, que ela sim deve buscar ajuda primeiro, e hoje tem vários dispositivos na nossa sociedade, os próprios grupos de apoio, principalmente o Amor Exigente, que abre as portas, principalmente aqui em Londrina, de terça e quintas-feiras, né, para que a família possa ser acolhida, recebida na sua dor, e ali com outras famílias, que é um grupo de auto e mútua ajuda, né? Eu me ajudo e mutuamente nos ajudamos. Achei interessante o que você falou, essa palavra tão hoje perdida no meio das relações, hierarquia da família. Exatamente. Porque, via de regra, sem que a família perceba, a pessoa que está na dependência, ela acaba sendo quem comanda a família, né? O pai pode continuar sendo aquele bravão, a mãe pode continuar, mas no fundo todos vão girar em torno dele, e ele é que vai dar o rumo para a família, não é isso? Eu sempre falo que um dependente, ele acaba deixando disfuncional no mínimo 5 pessoas da família ali. Porque não tem como abalar as relações, né? E exatamente, às vezes eu como pai, eu digo não, mas ao mesmo tempo eu digo sim. Então eu não consigo bancar tudo aquilo que eu prometo, até pra mim, não, eu não vou te dar mais dinheiro. E aí esse dependente faz todo um teatro ali, consegue manipular, consegue de alguma maneira usar das ferramentas que ele já sabe também aonde atingir os pais, justamente às vezes por ameaça e por outros caminhos, e acaba ficando disfuncional mesmo. E isso não é uma questão moral, né? É realmente, quer dizer, não se trata de ser bom ou mal, é uma questão estabelecida biológica. por uma dependência, por uma patologia, por um transtorno, né? Que precisa ser tratado. Exatamente. E é esse lugar que a gente precisa entender, é um transtorno, né? O transtorno sobre o uso de substância precisa ser tratado, tanto o ente dependente quanto sua família. Beleza. Então tá aí. Nós estamos nessa conversa extremamente importante, extremamente relevante para a vida das nossas famílias. É uma situação que cada dia mais está presente, e nós temos as ferramentas, nós temos condições. Nós vamos para o intervalinho, já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa A Família Como Vai, com o nosso podcast. Você pode encontrar também no YouTube, no Spotify, você pode compartilhar, por favor, curta, divulgue isso que está acontecendo aqui nas suas redes sociais, no seu grupo de família, no WhatsApp, grupo de amigos. São conteúdos importantes que com certeza podem fazer a diferença na vida de pessoas, principalmente esse tema que nós estamos tratando aqui nesta sequência de programa. Bom, estou conversando aqui com o Júlio Conceição, que trabalha exatamente já há muito tempo com a dependência química, e agora eu quero abordar com ele um tema que diz muito do trabalho que ele realiza, que é o acompanhamento terapêutico. Júlio, então, uma das ações que você desenvolve, entre outras, é o de acompanhante ou de acompanhamento terapêutico. Eu queria que você explanasse um pouco mais, porque eu confesso que não é algo que é muito conhecido, não é muito comum, e que, pelo que você coloca, faz muita diferença. Sim. Na verdade, esse acompanhamento terapêutico, ele já existe na psiquiatria, na saúde mental há muito tempo, mas esse dispositivo, por exemplo, aqui em Londrina, eu não vi falar muito, né? Então eu tinha uma relação com o pessoal lá de São Paulo, de Campinas, e aí eu conheci um curso lá que justamente trabalhava essa questão. Foi um curso que eu fiz de 6 meses em São Paulo, com inúmeros profissionais que têm ali toda uma bagagem dentro dessa temática da dependência química, que tem doutorado, pós e o mestrado, e eu aprendi muito na importância desse curso no acompanhamento terapêutico. Primeiro, na educação da família, essa família que recebe muitas vezes esse ente dependente, que volta de uma comunidade, de uma clínica, não está, na grande maioria das vezes, preparada para receber. Então você vai fazer quase que uma psicoeducação ali na família. E também para esse dependente que sai, né, ele precisa de alguma forma reagir
novamente olhar para uma vida, reprogramar novamente a sua vida com metas, com desafios semanais. Então o acompanhamento terapêutico, às vezes, ele não é como uma terapia convencional, é justamente estar na casa do indivíduo ou justamente levar ele para fazer alguma atividade física ou ver como é que ele se relaciona na sociedade, acompanhar essa família, ver como é que está o trato ali dentro, o manejo da família com esse dependente. Então o acompanhamento terapêutico, ele é uma luz ali para as famílias que muitas vezes não tem resposta para todas as questões que vão aparecer ali. Então assim, eu me senti muito, eu tenho toda a experiência, né, como eu disse aqui no primeiro programa que a gente gravou. Fiquei anos na dependência química, só que só a minha experiência na dependência química e a minha recuperação não foi suficiente. Ela me deu um limite, até um ponto eu ia, mas me faltava ferramentas. Então eu fui me aperfeiçoando, não só com esses cursos, mas inúmeros congressos que eu participei, inúmeras capacitações, para justamente, num trabalho tão complexo, ter, na grande maioria, uma ferramenta, uma abordagem para poder, de alguma forma, ajudar essas famílias a compreender. Porque assim, muitas vezes tem um protocolo, dependência química. Tá, mas o que tem por trás dessa dependência química? Porque muitas vezes a família até acompanha esse jovem, né? Eu falo jovem de maneira geral, numa dependência química. Mas o que tem por trás dessa dependência química? Um TDAH, uma bipolaridade, outros transtornos, que muitas vezes levaram para dependência química. E às vezes se trata só dependência química. O trabalho do AT é importante, porque eu trabalho em conjunto. Hoje eu tenho uma rede, eu tenho psiquiatra, eu tenho neuropsicológico, eu faço teste neuropsicológico, que é onde a gente identifica essas outras patologias e outros transtornos. Para quê? Para ter um trabalho mais assertivo no sentido do que estamos tratando de fato, e tem dado muito resultado nesse sentido. Ô Júlio, e você poderia assim colocar pra gente quais são as maiores dificuldades, os principais desafios nesse trabalho que normalmente se enfrenta em termos de resistência ou até de desistência? O que você identifica assim para as famílias ficarem atentas a esse tipo de comportamento recorrente e que às vezes não ajuda no processo? Eu vejo que a nossa maior dificuldade é justamente às vezes essa aceitação da família, entender que existe um problema, e às vezes a questão tira a dependência química, a família muitas vezes para de participar de um grupo, esse ente dependente muitas vezes para de fazer a terapia, para de fazer o acompanhamento porque estava se focando na dependência química. E aqui está o grande erro, porque muitas vezes vai ter que se arrumar essa vida novamente, né, nos seus comportamentos. Por exemplo, quando as famílias nos procuram, não é só a dependência química que precisa ser trabalhada ali. Existe um sujeito disfuncional. Porque, como a gente fala, a neuroplastia, o cérebro ele pode ficar tanto saudável quanto doente. E ele não sabe qual que é essa relação. Então, se eu vivo num ambiente doente, eu fico adoecido. Mas qual que é a ideia da neuroplastia? É justamente construir novos caminhos. Então, já existe uma avenida pronta, para dizer assim, né? Ali em determinados comportamentos. E por que tem a recaída? Justamente porque ele volta muitas vezes para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente, para as mesmas pessoas. Entende? Então, dificilmente ele vai ter um resultado diferente. O trabalho do AT é justamente identificar esses gatilhos, porque a recaída, ela não acontece lá quando o sujeito vai e usa a substância. A recaída acontece no comportamento. Então, eu já começo, de alguma forma, a entender a recaída lá atrás, quando ele para justamente de fazer aquilo que a gente combinou, que deixa de ir num grupo, que deixa de fazer a terapia, que deixa de praticar uma espiritualidade, que deixa de fazer um esporte, entende? Então eu vejo que tem que ficar com esse olhar atento para dizer, não estamos trabalhando dependência química, estamos trabalhando um sujeito para ter um novo estilo de vida. Esse é o mais importante. Acho que esse é o grande desafio de todo e qualquer processo terapêutico, sim, né? Sim. Você deixar de focar aquilo que você considera no problema e abrir o leque de outras possibilidades que vão fazer com que sejam criados esses novos caminhos neurais, essas novas sinapses cerebrais que vão afetar o comportamento, que vão modificar o comportamento, com certeza, né? Tá certo. Gente, o papo aqui vai longe, o papo vai longe. Nós vamos pro intervalinho, já voltamos. Família que reza unida, unida
vida sempre estará. E voltamos para o último bloco do nosso podcast A Família Como Vai, nosso programa que vai ao ar pela Rádio Alvorada, FM 106.3, a Rádio da Família, aqui diretamente de Londrina, no norte do Paraná, mas que você pode acessar também pelas plataformas YouTube, Spotify, em qualquer lugar em que você estiver. E mais do que isso, você pode compartilhar, você pode divulgar, você pode comentar, inclusive, porque isso nos ajuda também a podermos depois encaminhar essas questões para profissionais que possam também te orientar. Então, é uma alegria saber que você está aqui conosco e que nós estamos juntos construindo essa forma de comunicação diferente, essa forma de comunicação centrada em conteúdos que realmente vão fortalecer a nossa vivência, vão fortalecer a nossa forma de viver a vida de uma forma cada vez mais leve, de uma forma cada vez mais produtiva, não no sentido econômico, mas no sentido do que é realmente a vida, que é nós podermos nos realizar enquanto pessoas. E nesse último bloco eu vou pedir que o Júlio, então, deixe a sua mensagem final, depois de toda essa nossa conversa a respeito dessa situação de dependência química, sua experiência, sua história de vida, o que você deixaria para as famílias como uma mensagem neste podcast, nesse conteúdo que trabalhamos? Bom, assim, eu acho que para mim é uma alegria sempre, né, como ouvir você falando dessa importância desse canal de comunicação para que a gente possa de alguma forma levar a mensagem, né? Eu acho que não só eu, mas tantas pessoas que passam por aqui, que a gente sabe que hoje muitas vezes tem pessoas em sofrimento e que muitas vezes estão caladas dentro das suas casas, vivendo seus conflitos, e às vezes uma mensagem dessa que chega, muitas vezes é um norte, né? E cria-se uma esperança, né? Para que possa, e como várias mensagens que eu recebo no sentido de dizer, poxa, voltei a acreditar novamente, mas eu sempre digo que a ação é que nos transforma, né? O movimento. Então não adianta a gente falar aqui de teorias, falar de coisas boas, de coisas bonitas, mas se eu, enquanto família, eu não coloco isso em ação. Então assim, eu sempre falo para as famílias, poxa, talvez o que te trouxe aqui foi uma dependência química, ou foi um ente dependente, uma mãe principalmente que projeta num filho todo um futuro, né, todo um ideal de vida, e muitas vezes vê tudo isso sendo destruído por substâncias como álcool e tantos outros vícios que tem na nossa comunidade hoje. É triste porque essa mãe adoece. E muito. E para mim hoje, não só como trabalho, mas como propósito de vida também, me sinto honrado de estar nesse lugar, de poder de alguma forma pegar na mão de muitas famílias. E o que eu gosto muito é isso. Não importa como você chegou aqui, mãezinha, né? Ou pai, enfim. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. E talvez, na grande maioria das vezes, talvez a gente não vai conseguir acessar já o seu dependente químico, né? Ou acessar esse familiar que está com problema. Mas você pode ser essa porta de entrada, mudando seu comportamento, mudando o seu jeito de enxergar tudo isso, ressignificando tudo isso, né? Não um porquê. Por que Deus fez isso na minha vida? Por que eu, que muitas vezes estou dentro da igreja, ou por que eu estou fazendo tanta coisa, eu já vi tanto, escutei tanto isso. Mas para quê, né? O que é que isso quer me dizer? Aonde eu preciso realmente melhorar? O que muitas vezes não olhar para o sentimento de culpa, onde eu falhei, mas o que eu posso melhorar, até porque não somos perfeitos. Eu, enquanto pai, não sou perfeito, enquanto filho, não fui perfeito, mas eu acredito que a transformação acontece na humildade, dizer, olha, nesse momento eu não estou dando conta, eu não sei de fato o que eu preciso fazer, mas procurando profissionais, grupos e tantas pessoas que estão à disposição, como eu também encontrei na minha paróquia, o próprio padre Cláudio Romano, para dizer para mim, olha, Júlio, eu não sei muito sobre isso, mas eu sei onde sei, entendeu? Eu sei onde a pessoa pode te ajudar. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Buscar ajuda, buscar o conhecimento, e como a gente fala no grupo de Amor Exigente, né? Cada vez melhor. Então, quanto mais você se envolve, quanto mais você busca conhecer, quanto mais você estuda sobre o tema, mais habilidade você vai ter para resolver essas dificuldades, entende? Então, essa semana eu gravei um vídeo justamente sobre isso, né?
talvez você vá olhar para o mesmo cenário, só que vai depender de como você está dentro, você vai enxergar ele de forma diferente. Porque o que muda não é o externo, o que muda é o interno. Então aquilo que talvez era um desafio, para mim é uma oportunidade para transformar a minha vida em primeiro lugar. E depois, consequentemente, daqueles que eu preciso ajudar. Que bom, Júlio. Bom, gratidão a sua presença aqui conosco. E eu gostaria que você deixasse, então, como te encontrar. Você faz atendimentos online, você faz esse trabalho de acompanhamento terapêutico. Sim. Então, onde encontrar o Júlio nas redes sociais? Bom, o primeiro passo hoje é pela rede social, né? Pelo meu Instagram, @JúlioConceição. Lá tem todas as informações, o meu número. Hoje a gente tem trabalhos em grupos. Inclusive a gente vai lançar uma mentoria agora em fevereiro, que é o Sobre Mais Eu, porque a mudança tem a ver comigo. Então a gente vai lançar uma mentoria porque eu não tenho mais condições de atender muitas pessoas presenciais, então a gente quer colocar num grupo, não só eu, mas outros profissionais que vão estar lá justamente para dar ferramentas para essas famílias. Então faça esse convite para você, né, que se interessou nesse tema, que de alguma forma fez sentido para você, né? A gente sempre deixa muito livre isso, porque não é uma verdade absoluta. Eu não sei tudo sobre dependência química, eu estudo muito ainda sobre isso, porque quando se fala de pessoas, né? Cada um tem sua subjetividade, cada um tem a sua resposta diante da vida e muitos conflitos que chegam. Então assim, a gente tenta de alguma forma, não sozinho, mas em rede trabalhar, porque se eu não sei, eu sei quem sabe. Que bom, que beleza. Muito obrigado pela sua disposição Eu que agradeço. Em estar aqui conosco, em compartilhar tudo isso que você compartilhou. As interações foram muito grandes e com certeza continuarão sendo, e que as pessoas possam realmente, por meio dessa luz que se acende, né? Não só terem um norte com a luz que está apontando o caminho, mas se sentir aquecidas também, Exatamente. se sentir acolhidas, tá bom? Deus abençoe o seu trabalho, que você siga firme aí nesse trabalho de recuperar vidas, de recuperar pessoas, né? Que isso continue sendo dessa forma e com a bênção de Deus, tá bom? E a você, querido irmão, querida irmã, a gratidão por estar sempre acompanhando a gente, e nos encontramos no próximo programa, também no próximo podcast. Tchau, tchau. A família como vai?